Existe uma entidade no Minecraft que nunca foi oficialmente adicionada ao jogo, mas conseguiu assustar milhões de jogadores durante anos. Ela aparecia em prints, vídeos, fóruns, histórias que pareciam reais. Alguns juravam ter visto seus olhos brancos no meio da neblina. Alguns diziam que ele observava de longe, antes de desaparecer. E o mais estranho é que mesmo hoje, muita gente ainda acredita que ele existiu. Essa é a história de Herobrine, provavelmente a maior lenda da história dos videogames. Para entender por que tanta gente acreditava no Herobrine, a gente precisa primeiramente para o começo do Minecraft. Naquela época, o jogo era completamente diferente, não existia tantos tutoriais, não tinha tantas coisas para pesquisar, os mapas eram vazios, a distância de renderização era pequena e a neblina escondia praticamente tudo. Você caminhava sozinho por uma floresta e qualquer coisa estranha já dava uma sensação de medo. As cavernas eram extremamente escuras, os sons eram estranhos e muita coisa parecia um bug. Era um ambiente perfeito para nascer uma lenda. O Minecraft dava uma sensação de solidão que poucos jogos conseguiam passar, e foi exatamente isso que alimentou toda essa história. Tudo começou quando um usuário publicou uma imagem mostrando um personagem igual Steve, mas com os olhos completamente brancos. Segundo ele, estava jogando sozinho quando viu aquele personagem parado, olhando para ele, antes de desaparecer. Depois disso, começaram a surgir novas histórias, dizendo que o Herobrine aparecia no meio da neblina, construía túneis perfeitos, fazia pirâmides de areia, removia folhas de árvores e observava os jogadores à distância. Logo depois, alguém inventou que ele seria o irmão morto do criador do Minecraft, o Notch, algo que nunca foi verdade, mas que deixou a história ainda mais assustadora. Depois das primeiras histórias, começaram a aparecer vídeos no YouTube mostrando supostas aparições do Herobrine. Muitos eram montagem, outros usavam mods, mas naquela época quase ninguém sabia disso. Os comentários eram cheios de pessoas dizendo que também tinham visto ele, fóruns eram lotados de relatos assustadores, prints apareciam todos os dias e qualquer imagem borrada era o suficiente para convencer milhares de jogadores que o Herobrine existia. O Herobrine deixou de ser apenas uma criptopasta e virou praticamente um fenômeno dentro da comunidade do Minecraft. Depois que a lenda ficou famosa, aconteceu uma coisa curiosa. As pessoas deixaram de fugir do Herobrine e passaram a procurar por ele. Milhares de jogadores criavam mundos novos só para explorar florestas, montanhas e cavernas, tentando encontrar qualquer sinal da entidade. Qualquer árvore sem folhas, qualquer túnel estranho ou qualquer sombra distante já era suficiente para fazer alguém acreditar que ele estava por perto. A imaginação fazia o resto, bastava ouvir um barulho estranho dentro da caverna que o coração acelerava. Grande parte dos relatos diziam que o Herobrine aparecia principalmente nas grandes cavernas, e faz sentido, porque aquele era o lugar mais assustador do Minecraft antigo. Você escutava sons estranhos, não conseguia enxergar quase nada e qualquer movimento parecia uma pessoa andando. Muitas vezes você olhava rapidamente para um canto escuro e tinha certeza de que via um jogador parado ali. Quando voltava a olhar, não tinha mais nada. Era extremamente bizarro, assim que as histórias continuavam crescendo. E eu também não fico de fora dessa não. Eu lembro que também entrei completamente nessa história. Eu realmente acreditava que dava para encontrar o Herobrine dentro do Minecraft. Eu passei horas procurando por sinais dele, explorando cavernas e olhando para todos os lados com medo de encontrar aqueles olhos brancos. Cê tá doido. Mas a parte mais engraçada era quando tentava invocar ele, montava aqueles famosos totem que todo mundo dizia funcionar, acendia fogo, botava barra de ouro assim em volta, fazia um monte de coisa, fazia exatamente como mostrava nos vídeos e ficava esperando alguma coisa acontecer. No fundo eu queria muito que isso fosse verdade, mas ao mesmo tempo tinha medo de que realmente aparecesse alguma coisa. Hoje parece engraçado, mas naquela época era assustador de verdade. O mais curioso é que a lenda ficou tão famosa que até os próprios desenvolvedores começaram a brincar com ela. Durante vários anos, em notas de atualização do Minecraft, aparecia uma frase escrita simplesmente Removed Herobrine, ou seja, Herobrine removido. Era apenas uma piada dos desenvolvedores, mas isso fez a lenda ficar ainda mais forte. Toda vez que alguma atualização era lançada, as pessoas procuravam essa frase e faziam novas teorias, dizendo que ele realmente existia. Mesmo depois de tantos anos, praticamente todo jogador de Minecraft
sabe quem é Herobrine. Ele virou mods, mapas, animações, histórias, jogos e milhões de vídeos no YouTube. É difícil encontrar outra lenda dos videogames que tenha durado tanto tempo. O mais impressionante é que tudo começou com uma simples imagem e uma boa história. O resto foi criado pela imaginação coletiva da comunidade. No fim das contas, o Herobrine nunca existiu oficialmente dentro do jogo, mas de certa forma ele existiu na cabeça de milhões de jogadores. E talvez seja exatamente isso que torna essa lenda tão especial, porque o medo nunca veio de um monstro programado no jogo, e sim de nossas próprias imaginações. E agora, eu quero saber de você. Você também tentou invocar o Herobrine? Você jurava que já tinha visto ele em alguma caverna ou em algum lugar no meio da floresta? Conta aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que muita gente ainda lembra dessa época. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.